Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, tudo de bom, né? Tudo bem? Sétimo ano manhã, sétimo ano tarde, aqui professora Verane, professora de História do Colégio Vencer, né? Estamos aqui para esclarecer as atividades que foram repassadas para vocês, né, na primeira rodada de atividades do colégio, que já está disponível no site da escola, já faz um tempinho, né? Quais foram os assuntos que foram repassados para o sétimo ano? Raízes da modernidade. Raízes da modernidade, Tia Verane, é o primeiro capítulo do livro de vocês, né? Do caderno 1. O que seriam essas raízes da modernidade, né? É importante compreender que o tema desse capítulo, gente, ele faz referência ao período histórico, século XV, Idade Moderna, o desenvolvimento aí de grandes tecnologias consideradas na época, né? Especialmente aí as grandes navegações, especialmente aí a intensificação do comércio, especialmente o absolutismo, certo? E dentro de tudo isso, eu pedi para que vocês respondessem aí no confortinho da casa de vocês. Eu espero que vocês estejam obedecendo essas ordenzinhas que estão sendo repassadas. Eu sei que a saudade é grande, eu sei que vocês devem estar sentindo muita falta de estudar, porque são pessoas estudiosas, né? Conheço bem a minha turminha. E aí eu pedi para que vocês respondessem esses conteúdos, né? A questão 3 da página 20, eu passei para vocês a página 20, questões 3 e 4, né? Passei a página 21, questão 8, item A, e nós vamos comentar um pouco sobre essas questões, tá certo? É interessante compreender, meninos, que a questão 3 da página 20, ela vai nos fazer um link com o presente. Por quê? Porque nessa questão nós vamos falar sobre as cruzadas. O que foram as cruzadas? É importante compreender que quando nós falamos de cruzada, nós vamos estar falando da Idade Média, mais ou menos ali entre o século XI e o século XIII, né? E o que foram essas cruzadas, Tia Verane? Por que elas são chamadas assim? As cruzadas foram expedições organizadas pelo movimento cristão europeu, que tinha o objetivo de resgatar a Terra Sagrada, né, Jerusalém ali, do controle dos muçulmanos. Essas cruzadas, elas foram expedições religiosas, expedições militares e até expedições comerciais, porque à medida em que essas pessoas elas se deslocavam do Ocidente para o Oriente, elas ampliavam seu comércio, sua linha de cultura e até a sua linha de pensamento. É importante compreender que as cruzadas elas contribuíram para a mudança daquele pensamento feudal, para a mudança daquele pensamento ali totalmente rural e agrário, que foi uma marca bem forte dentro do feudalismo, certo? Então as cruzadas, elas foram essas expedições militares que aconteceram entre o século XI e o século XIII. Elas tinham várias missões, elas tinham vários fundamentos, elas também eram consideradas peregrinações, porque o fiel, ele acreditava que se ele fosse executar esse percurso, né, das cruzadas, esse caminho entre o Ocidente e o Oriente, ele conseguiria ter os seus pecados absolvidos, né? É importante compreender que nesse período aí, a principal fonte de conhecimento, de sabedoria, era a Igreja Católica através da Bíblia Sagrada, né? É importante compreender que essas expedições, as cruzadas, elas contribuíram para essa mudança de pensamento. Por quê? Porque eles vão estar trazendo para dentro do mundo europeu uma outra cultura, um outro pensamento e uma ampliação de comércio, certo? Ficou alguma dúvida sobre isso? Importante compreender que Jerusalém, né, é o território sagrado para as três religiões monoteístas, né, especialmente o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que nós iremos ver mais um pouquinho lá na frente, tá certo? Na página 20, na questão 4, tem uma imagem. Ele pede para que você analise o quadro, a importância do quadro, né, sobre as feiras na Idade Média. O que é uma feira? Você conhece uma feira? Você já foi em uma feira? Bom, as feiras, elas têm que objetivo, né? Na nossa cidade tem feiras, no seu bairro tem feiras, no meu bairro tem feiras e eu amo as feiras do meu bairro. Vocês sabem que eu gosto muito de feira, né? Eu vivo dizendo que eu gosto de feira e não de shopping. Não que eu tenha nada contra shopping. Mas eu gosto da feira, eu gosto do tete a tete. Eu brinco com meu esposo que o domingo é importante
para que a gente possa ir à feira. E na Idade Média, as feiras aconteciam. As feiras medievais, né? A imagem, ela mostra, né, a figura de dois homens, moedas sobre a mesa. O que significa isso? Fazendo um link com a questão anterior, com a questão 3, a gente pode compreender que nós temos nessa imagem a ampliação do comércio. E é importante compreender que o comércio ele veio a se desenvolver exatamente nesse período. Exatamente a questão 3, ó, ela vai estar falando sobre as cruzadas.